Fala galerinha, beleza? Estamos de volta dando continuidade nas nossas gravações aí sobre a Lei 8666, falando sobre licitações ainda. E agora sim, dando início efetivamente, aleluia irmãos, às modalidades licitatórias de uma forma um pouco mais detalhada, né? A gente viu aí um quadro mais geral, falando quando que se aplica, tal, algumas situações mais específicas. A gente viu as fases da licitação no vídeo anterior e agora eu acho que fica mais prático para a gente conseguir caminhar e conseguir analisar todas as modalidades de uma forma bem mais tranquila. Minha intenção é fazer um vídeo para concorrência, um para tomada de preço, um para convite, que são as três modalidades mais, entre aspas, complexas e com detalhes para observarmos. E depois a gente começa a falar de leilão, com o concurso, pregão de uma forma mais prática, consulta, a gente faz uma breve observação. Então aí eu vejo se eu vou colocar tudo num vídeo só, talvez o pregão, porque tem uma lei, né? Mas aí é uma outra história. Mas pelo menos a parte específica de pregão a gente fala rápido também, então a intenção é mais dar foco para essas três modalidades que sempre caem em prova, né? A concorrência, tomada de preço e convite. Vamos começar falando da concorrência necessariamente. Eu montei aqui mais ou menos um esquema para você. A concorrência está prevista no artigo 22, parágrafo 1º da nossa lei de licitações. Então você dá uma lidinha depois com calma, você vai ver tudo que eu estou falando aqui para você, previsto ali no artigo 22, parágrafo 1º. Mas, e obviamente, algumas situações mais para frente. Mas eu não vou me preocupar em ficar montando, trazendo material, letra de lei, tô nem aí. Dá uma lidinha que você vai entender. Eu já montei aqui para você, esquematizei mais ou menos o que nós precisamos. Você lembra que nós falamos nas fases de licitação? Tudo começa, fase externa, a fase interna já passou, isso é óbvio. A partir de agora, todos os vídeos, a gente tem que pensar que a fase interna já foi. A primeira coisa da fase externa sempre é o tal do instrumento convocatório. E por força de lei, no caso da concorrência, o instrumento convocatório necessariamente será o edital. Tá, então, tudo começa por aqui. A primeira coisa que se faz para convocar um processo licitatório é o edital, com aquelas regras básicas. Publicação em diário oficial, publicação em mídia de grande circulação, estabelecimento ou fixação em mural, em local de grande acesso, todos fiquem sabendo que está rolando um processo licitatório. Beleza? No caso da concorrência tem uma coisa interessante. Ele diz para você que o edital ele não pode determinar nenhuma regra inicial de participação, porque a própria lei diz que qualquer interessado poderá participar do processo licitatório, desde que, obviamente, observe o edital e se sinta capaz, sinta que existe toda a possibilidade de apresentação do que é pedido no edital. Então, veja bem, aqui não há uma regra de a empresa tem que estar cadastrada, tal, isso daí é coisa de tomada de preço, coisa de convite, e mesmo assim ainda tem suas possibilidades fora disso. Mas aqui fala qualquer interessado, então qualquer imbecil, até eu, pode participar do processo licitatório. Claro, a gente está falando de concorrência, está falando de dinheiro pra caramba, então não sou eu, né? Vai ter que ser uma empresa, um consórcio, alguém que tenha realmente uma condição muito boa para poder participar. Mas a primeira coisa básica é o edital vai lá fixar qual é o objeto, qual é a situação, qual é o valor pretendido do objeto em si, da relação que será contratado, qual é o tempo previsto de contrato assinado. Então qual é a intenção aqui? Convocar, falar, gente, estou fazendo uma licitação para tal tipo de prestação e quem quiser, vamos embora, vamos para a guerra. Só que é interessante que, como eu te falei até no vídeo anterior, na concorrência, o único que você vê com muita transparência é uma separação clara entre a segunda e a terceira fase, entre as fases 2 e 3 da licitação, que são a habilitação e o julgamento ou a classificação. Porque a própria lei diz que, para participar do processo licitatório de concorrência, é necessário que passe por uma fase inicial de habilitação preliminar, que é o que nós chamamos de habilitação. O artigo 27 vai trazer para você quais são essas regras. E você lembra que nós já falamos sobre isso. Aqui é o momento em que você vai olhar o edital, vai ver se você atende a toda a demanda ali, se o material, o objeto ou o serviço que é pedido você tem condição de prestar, aquela venda, aquela aquisição, aquela prestação de serviço em si, aquela obra, né? Além disso, você precisa atender requisito do artigo 27. Aqui você vai ter qualificação técnica, qualificação econômica e financeira, você vai ter habilitação jurídica, qualificação fiscal, né, trabalhista, tudo bonitinho que você precisa, que está no artigo 27, você dá uma olhadinha lá, tem os 5 incisos estabelecendo o que preciso para participar. Só que é interessante que, olha só, por que eu digo tanto que aqui você vê com mais transparência? Porque são duas sessões públicas. A primeira sessão é única e exclusivamente desenvolvida para a habilitação preliminar, para essa fase inicial de habilitação. Então é interessante que o interessado, eu até entendo o porquê, mas vai parecer idiota para você, mas depois a gente fala sobre isso. O cara se apresenta naquela data prevista de habilitação e já leva 2 envelopes lacrados.
um envelope com toda a documentação comprovando estar habilitado a participar do processo, ou seja, o envelope para habilitação, e já leva o envelope com a proposta também lacrado. Lembra do sigilo das propostas, né? Até a abertura de proposta, a proposta é sigilosa. Parece meio mongoloide, né? Você leva os dois e vai que você é inabilitado e sai. É porque a ideia é, caso você seja habilitado, você não vai fazer esqueminha com as outras que foram habilitadas. Então sua proposta já está pronta, não dá para mexer. Né? Pelo menos a princípio não dá para mexer, pelo menos na lei, né? Então qual é a intenção aqui? Você vai numa sessão pública inicialmente desenvolvida para a comissão estabelecer apenas a habilitação. Então apresenta os dois envelopes, vão ser abertos apenas os envelopes de habilitação, as de propostas ficam no canto. Abre-se o envelope, analisa-se toda a documentação, habilita e não habilita. Seria assim. Habilita e não habilita e vamos embora, vamos seguir. Outra sessão pública no futuro, outra data será reservada para a realização da abertura de propostas em si. Então aqueles envelopes lacrados ficam guardados, armazenados, bonitinho, ninguém mexe, fica tranquilo, tá? E faz a abertura de propostas depois. Essas sessões são públicas, como eu falei no começo, sessão pública. Então, se você quiser participar, fica à vontade, né? Então, percebe aqui, é a única modalidade que você tem muita transparência das duas etapas. Então, por mais que eu leve os documentos no mesmo dia, a habilitação numa data, numa sessão, a abertura de propostas na outra. Beleza? Então, você tem aqui a abertura de propostas, que é o momento de julgamento ou classificação, em que a comissão vai determinar quem entrou e quem atendeu a demanda. Lembrando, uma das coisas que vai se observar na proposta é a questão do preço. Se o preço for acima de mercado, fora do comum ou até abaixo do comum, essa proposta vai ser negada. Porque, primeiro, acima de mercado, nós não somos tão imbecil de gastar dinheiro público assim à toa, né? Se fosse para colocar no meu bolso, tudo bem, mas não, para gastar, para fazer contratação, não. A administração pública, pelo menos aqui, ela tem um pouco, né, de lógica no que ela faz, ela tem um pouco de ética, né? Agora, a partir do momento que você também tem uma proposta muito abaixo do mercado, eu acho que fica meio óbvio o desequilíbrio e a provável, né, a gente não pode falar que é efetiva, mas a provável impossibilidade de realização de atendimento ao contrato. Então tu pega uma empresa lá que bota o valor lá no chão, ou a qualidade é uma bosta, ou a empresa dentro de 2, 3 anos no máximo já não vai conseguir entregar mais a qualidade do serviço oferecido. Né? Então você vai acabar tendo que declarar caducidade, vai ter que fazer um procedimento de extinção de contrato de concessão, putz, é um saco. Então qual é a ideia aqui? Habilitação e julgamento. São etapas distintas. Até aqui tranquilo? Vale a pena te falar uma coisa. Existe uma regrinha de recursos, isso você vai ver no artigo 109, que é um dos artigos, existem outras previsões também, que vão trazer para você o seguinte. Nas 3 etapas, pode ocorrer impugnação do resultado. Por exemplo, o edital foi lançado. Você, pessoa comum, cidadão natural, não tem nada a ver com o processo, percebeu irregularidade? Você tem até 5 dias úteis da data prevista para a primeira etapa, que aqui no caso seria a habilitação, para apresentar a impugnação, para você determinar, né, levantar a ilegalidade, a irregularidade daquele edital. E aquilo vai ter que ser julgado até 3 dias úteis. Então percebe, qualquer pessoa, interessado ou não, participante ou não, o instrumento convocatório tem 5 dias úteis para entrar com recurso. Agora, você participa. Se na fase inicial de habilitação você for desabilitado, né, considerado inabilitado para participar, 5 dias úteis para entrar com recurso. Se você se classificou, bonito, o julgamento você ficou em segundo lugar, primeiro lugar a proposta está meio estranha, tu quer entrar com recurso? 5 dias úteis. Então é bem legal, lógico, da data do resultado. É interessante que a partir do momento que você tem qualquer possibilidade de impugnação, 5 dias úteis é o tempo necessário. Então cuidado com a palavra útil, né? Não esqueça que numa prova de concurso, falar 5 dias está errado, tem que ser 5 dias úteis necessariamente. Então você tem recurso geral, tá? Qualquer etapa, 5 dias úteis, beleza? Continuando. Você vai ter homologação, lembrando que a homologação é o momento que a comissão entrega o resultado que ela produziu à autoridade competente. A autoridade competente, normalmente superior, vai pegar aquilo, vai verificar, isso é homologação, vai verificar se todas as etapas foram feitas de forma correta, está tudo certinho dentro da lei, homologou e também vai ver se há necessidade da continuidade, claro, do procedimento, pode ser que por alguma coisa aquele objeto já não é mais necessário. Homologou, nós temos aí o procedimento para a adjudicação, lembrando do princípio da adjudicação compulsória ao vencedor. Então, se tem um vencedor, tem que assinar com ele. Então, a adjudicação, na verdade, é o momento mais formal, assinatura de contrato e por aí vai. Vale a pena uma observação interessante aqui.
Em relação a microempresas e empresas de pequeno porte, no momento da habilitação, não há necessidade da habilitação fiscal, da apresentação de regularidade fiscal. Na verdade, no caso das MEs e das EPPs, né, as empresas de pequeno porte e microempresas, elas vão apresentar a regularidade fiscal no momento da assinatura de contrato, na adjudicação necessariamente. Nós vamos fazer um vídeo especificamente sobre essas duas entidades e nós vamos ver isso daí. Mas já fica observado isso para você, tá? A adjudicação, a assinatura do contrato é que é o momento que elas vão apresentar a regularidade fiscal que qualquer um normal apresentaria aqui já na fase de habilitação. Beleza? Para a gente fechar, porque não tem que enrolar muito, é para ser objetivo. Quais são os momentos que é obrigatório realizar licitação na modalidade de concorrência? Lembre-se, nós temos um patamar básico. 1,5 milhão, 650 mil reais, dependendo do tipo de serviço. Né? Engenharia, obras, produtos em geral, serviços não de engenharia. Então você lembra bem que nós temos aí, lembra lá do quadro de modalidades que a gente falou sobre esses valores. No primeiro vídeo sobre modalidades em geral. Fora isso, existem algumas situações que, independente do valor, não interessa qual é o valor, você vai ter que realizar o procedimento licitatório na modalidade de concorrência. E a lei traz como regras: 1. Quando se fala em direito real de uso, toda vez que você faça um procedimento licitatório em que direito real de uso seja o objeto da relação, você vai ter que fazer na modalidade de concorrência. Ponto final, não tem nem conversa. Tá? Ah, mas o valor é de 70 mil reais. Dane-se. Segunda situação, licitação internacional. Se a licitação for internacional, eu tenho que fazer concorrência independente do valor. Acho que não tem muita coisa para falar. Outra modalidade que seria obrigatória, no caso, é alienação de bens imóveis. Você percebeu? Eu dei uma cortadinha no vídeo aí, porque eu tinha colocado bens móveis aqui, né? Aí, para dar um miguezinho, coloquei um i. A alienação de bens imóveis, por natureza, até porque bens móveis a gente sabe que existe uma outra modalidade, né? Mas não conta para ninguém, não. A alienação de bens imóveis, naturalmente, tem que ser realizada através de concorrência. Não me importa. Uma venda de um bem imóvel natural da administração pública tem que passar por esse procedimento. O problema existe uma ressalva do artigo 19 da Lei de Licitações. E lá ele vai dizer para você que bens imóveis da administração, que forem adquiridos por procedimento judiciário, né, regular, ou através da ação em pagamento, poderão ser realizados na modalidade leilão também. Então veja bem, aqui há uma ressalva interessante. A alienação de bens imóveis, caiu na sua prova, é a concorrência. Agora, se ele trouxer essa ressalva, procedimento judiciário regular ou através da ação em pagamento, pode ser concorrência ou pode ser modalidade leilão. Então existe uma segunda hipótese, uma segunda parte interessante, que é bom você chamar a atenção, que as bancas de concurso são canalhas. Elas sabem que a maioria fala, alienação de bens imóveis é concorrência, vamos embora. Aí tem essa pequena ressalva, a banca coloca, você se arregaça, beleza? Concessões florestais ou concessões de serviços públicos, sempre na modalidade de concorrência. Você, quando estuda lá serviços públicos, esse assunto necessariamente trata-se isso. A licitação para concessão, que você lembra, né? Existe concessão, permissão e autorização. A concessão tem que ser concorrência. A permissão, qualquer modalidade, autorização, nem licitação precisa, é um ato administrativo mero. Então, falou em concessão, tem que lembrar que concessão necessariamente é para concorrência. Só que ele também vai colocar concessões florestais no meio da história. Então, florestal, serviços públicos, tem que ser concorrência. E por último, nós temos parcerias público-privadas. Até porque o vulto econômico de uma PPP é gigantesco, mais de 20 milhões de reais. Então dá para pensar um pouquinho que é necessário realizar isso. Então, vai realizar uma PPP, único procedimento, concorrência. Fechou? Essa é a mais complexa, né? Essa é a modalidade um pouco mais chata, mais cheia de detalhe que a gente precisa conhecer. No próximo vídeo a gente fala sobre tomada de preço, depois a gente fala sobre o convite. Também são modalidades com algumas especificidades meio chatas, mas nada muito complexo para nós. Tranquilinho? Até o próximo vídeo.